Olá, igreja, tudo bem? Nós vamos começar mais uma lição da nossa escola bíblica. É a primeira etapa, onde nós vamos conversar um pouco sobre o tema que vai servir de fundamentação e de base para o estudo bíblico que nós faremos no domingo na nossa igreja. Então, hoje nós vamos falar a respeito de legalismo, né? O que nós queremos aprender na lição de hoje? Nós queremos entender que famílias legalistas produzem inimigos embaixo de um mesmo teto. Nós queremos explicar o que é o legalismo e nós queremos mostrar qual que é o efeito que o legalismo tem em uma família da aliança com Deus e o quanto o legalismo é prejudicial para as nossas famílias. O legalismo é quando alguém tenta chegar lá por conta própria. O chegar lá pode ser muitas coisas. Talvez possa ser chegar no topo da carreira, talvez possa ser se tornar alguém desejável para o sexo oposto. O chegar lá pode ter algum tipo de reconhecimento, pode ser adquirir alguma coisa. O legalismo, ele é essa visão que nós temos de que nós podemos chegar lá por conta própria, por esforço próprio, se nós seguirmos rigorosamente uma série de regras e uma série de leis. No âmbito religioso, nós chamamos de legalismo aquelas pessoas que consideram o chegar lá estar na presença de Deus e que entendem que é possível estar na presença de Deus por esforço próprio, que é possível estar na presença de Deus por aquilo que nós fazemos. E então, quando somos colocados num pedestal que nós mesmos construímos, dizemos: olha para mim, eu cheguei lá. Talvez um exemplo interessante dessa mentalidade de legalismo nós encontramos nas grandes expedições ao Monte Everest. É o monte mais alto da Terra e muitos exploradores tentam chegar no cume desse monte. Quando nós vemos as fotos desses exploradores, geralmente eles estão lá no alto sozinhos. Essa foto é uma exceção. Ao lado do explorador de roupa amarela, nós temos um guia daquela região chamado de uma tribo, de um povo chamado Sherpa. Esse povo vive nas montanhas e são eles que carregam os equipamentos, os tanques de oxigênio, são eles que colocam os grampos de escalada, são eles que constroem as pontes para atravessar os desfiladeiros. Essencialmente, são esses homens, essa tribo, esses Sherpas, que levam os exploradores até ao alto. Mas o fato é que nenhum desses exploradores quer que você saiba disso. Eles querem ser considerados como merecedores de um esforço, de terem chegado lá, de terem alcançado e conquistado esse monte. O fato é que um guia, um Sherpa, faz isso várias vezes por ano. Para ele já não existe mais dificuldade. Essa é a mentalidade do legalismo. A mentalidade do legalismo é aquela que diz: eu consigo chegar lá, eu vou chegar lá e eu vou fazer isso sozinho, sem depender de ninguém. O legalismo significa pôr as regras acima de Deus, quando nós falamos de legalismo religioso. Significa colocar as regras acima das necessidades humanas. É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. O legalismo, ele ignora o texto de Efésios 2, no versículo 8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. E quando nós somos legalistas nos nossos lares, essa mentalidade é extremamente danosa, ela é extremamente conflitante. Por quê? Porque se somos legalistas uns com os outros, então nós vivemos de acusação e de defesa nos nossos lares. Se somos legalistas, acusamos o outro de não fazer o que achamos que tem que ser feito. Se somos legalistas, estamos sempre tentando nos defender e nos justificar, porque achamos que é a nossa performance que garante o amor do outro. Legalismo, no âmbito religioso, é por definição uma tentativa de acrescentar algo à obra de Cristo. É confiar em outra coisa que não Cristo Jesus e na sua obra completa para permanecer na presença de Deus. A refutação do legalismo não é o abandono das regras.
a refutação do legalismo é o uso correto da lei de Deus para que ela nos aponte para a graça do nosso Senhor Jesus. Deus estabeleceu as leis, Deus estabeleceu o seu critério de santidade, de maneira que se nós tentarmos sozinhos alcançar esse critério, nós descobrimos o nosso pecado. E quando descobrimos o nosso pecado, somos então chamados a nos arrepender e a confiarmos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a mentalidade legalista no lar. A mentalidade que faz com que todos tenham que cumprir regras, cumprir leis, não podem errar, não podem pecar, porque têm que ser perfeitos. A mentalidade da graça no lar, ao contrário, é a mentalidade que reconhece as nossas dificuldades, reconhece os nossos problemas, reconhece as nossas lutas e confia em Deus para resolver essas situações. Quando nós olhamos o texto de Mateus, no capítulo 19, versos 16 a 22, Jesus nos mostra o bom uso da lei. Alguém se aproxima de Jesus perguntando o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então responde: guarda os mandamentos. O homem questiona quais mandamentos e Jesus responde: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra ao pai e a sua mãe, ama ao próximo como a si mesmo. E o jovem diz: tudo isso eu observo, o que é que me falta? E Jesus responde: se você quer ser perfeito, então vende tudo e dê o dinheiro aos pobres e você terá tesouro no céu. Mas o homem vai embora porque ele é dono de muitas propriedades. O que Jesus faz aqui é utilizar a lei para mostrar para esse homem que o coração dele não é um coração perfeito como ele acha que é. Ele afirmou que cumpre todas as leis, mas ele não cumpre a principal lei, que é colocar Deus acima de todas as coisas. No coração desse homem, o dinheiro era mais importante. A lei de Deus, então, revela a nós mesmos a nossa natureza pecaminosa. A lei de Deus revela a nossa desobediência, a nossa inclinação ao pecado. Por exemplo, quando Jesus falou com esse jovem rico, o que ele fez foi confrontar o coração desse homem. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. Mas aqui, nesse caso, o jovem rico é forçado a escolher entre cumprir o primeiro mandamento ou amar o dinheiro e confiar no dinheiro. A lei de Deus, portanto, revela o pecado no coração. Mas, já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? Pergunta Tim Keller no seu catecismo. E a resposta é que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus, e a natureza pecaminosa e desobediente dos nossos corações. Portanto, a lei de Deus, ela não foi criada para nos fazer salvar a nós mesmos, mas é para mostrar as dificuldades que nós temos. Se nós levamos então essa mentalidade legalista para os nossos lares, nós estamos trazendo para a nossa casa, para a nossa família, algo que nem mesmo o próprio Deus trouxe para o relacionamento com Ele. O próprio Deus não exigiu que nós fôssemos perfeitos, mas exigiu que nós reconhecêssemos a nossa imperfeição. Se nós levamos o legalismo para os nossos lares, nós exigimos dos nossos familiares um padrão de perfeição que o próprio Deus sabe que nós não vamos alcançar e que por isso Ele nos deu a provisão da graça de Deus. O legalismo é a falha de reconhecer essa verdade sobre a lei de Deus. É a falha de reconhecer que a lei de Deus aponta os nossos pecados. Bom, e se nós não somos capazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, então como é que o legalismo se instaura nos nossos corações e nas nossas famílias? Se a lei de Deus mostra justamente a nossa falha e a nossa dependência da graça, como diz Paulo lá em Romanos, todos pecaram e estão carentes da graça de Deus, então como é possível que o legalismo se instaure e se estabeleça nas nossas vidas? E nós vamos perceber que o legalismo tem dois mecanismos de funcionamento. O primeiro mecanismo do legalismo é a diminuição do padrão da lei de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 23, Jesus acusa os escribas e os fariseus dizendo que eles são hipócritas, porque eles dão o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, mas desprezam os preceitos mais importantes da lei.
a justiça, a misericórdia e a fé. E Jesus disse que eles deveriam fazer as duas coisas, não deveriam escolher quais deveriam fazer. Esse é o primeiro mecanismo pelo qual o legalismo entra nas nossas vidas. Nós escolhemos seguir umas regras e escolhemos desprezar outras. E então nós achamos que porque seguimos algumas, já somos santos e já somos perfeitos o suficiente. Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, diz: eu não vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. E ele então desafia os seus discípulos dizendo: eu os afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Porque a noção de justiça de um escriba e de um fariseu é: cumpra algumas leis e despreze outras. Escolha algumas leis mais importantes, faça dela o centro da sua vida e ignore a santidade e a perfeição de Deus. O segundo mecanismo, portanto, pelo qual o legalismo se instaura nos nossos lares é pelo mecanismo da comparação. Já que nós não conseguimos cumprir todas as leis com perfeição, o que nós fazemos é nos comparar com outras pessoas naquilo que nós cumprimos. Se, por exemplo, nós não mentimos, nós procuramos os mentirosos e nos comparamos com eles. Se somos pessoas tranquilas, procuramos as pessoas mais nervosas e dizemos: olha, você é pecador. Esse mecanismo de legalismo é fechar os olhos para o nosso pecado e abrir os olhos para o pecado do outro. Lá em Marcos, no capítulo 7, os fariseus e os escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus e viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, ou seja, sem lavar. Então, eles acusam os discípulos de Jesus de não cumprirem a lei. E Jesus responde: vocês vivem conforme a tradição dos anciãos, mas rejeitam os mandamentos de Deus. Jesus então nos mostra que esse mecanismo no qual nós cumprimos uma parte da lei e acusamos os outros então de serem impuros é um mecanismo pecaminoso. Isso é ignorar o padrão da lei. Porque qual é o padrão da lei? Tiago diz: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, o padrão da lei é ou obedece tudo, ou então você desobedeceu a lei inteira. E se nós não somos capazes de obedecer a lei com perfeição, nós somos obrigados a buscar o caminho da graça. Porque a lei nos revela o caráter de Deus, como diz lá em Levítico. O Senhor disse a Moisés: fale toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O padrão da lei, portanto, é nos revelar a santidade de Deus e nos mostrar o pecado nos nossos corações. O desafio para os nossos lares, portanto, é que nós venhamos a romper esse padrão, essa mentalidade de legalismo e venhamos a buscar um padrão de graça de Deus. Um padrão onde a lei de Deus ela ainda é mantida como a regra de fé e de prática dos nossos lares. Mas, por outro lado, nós reconhecemos que quando não cumprimos a lei, recebemos de Deus o perdão e somos convidados também a perdoar o nosso próximo, a estender para eles o mesmo perdão que um dia foi estendido para nós. Essa é a mentalidade de graça que nós precisamos criar nos nossos lares. Precisamos criar um ambiente onde o legalismo seja combatido e onde a disciplina seja aplicada, não como uma forma de justiça própria, mas como uma forma de nos aproximar de Deus. Nós precisamos de lares onde a graça leva o pecado a sério, onde Jesus Cristo é a solução para os problemas, onde nós desejamos que o outro se torne mais parecido com Jesus e não mais parecido com as regras que nós impomos uns aos outros. Um lar repleto da graça de Deus é um lar onde nós desejamos que os nossos pais, filhos, os nossos maridos e as nossas esposas se tornem mais parecidos com Jesus e não mais parecidos com as regras que nós criamos no nosso legalismo. Os pais, por exemplo, podem fazer isso ensinando os seus filhos que a disciplina é um ato de amor. Pode mostrar como Deus disciplina os que amam e pode mostrar para os seus filhos que o estão disciplinando para moldá-los à imagem de Cristo,
para transformá-los em alguém mais parecido com Jesus e que a disciplina não é simplesmente a domesticação dos filhos. Um filho pode demonstrar graça aos seus pais quando não os compara com outros pais. Quando o filho diz, por que a nossa família não pode ter ou não pode ser igual a família do Pedrinho, por exemplo? Isso machuca o coração dos pais. Porque talvez os seus pais estejam fazendo o melhor que eles podem, mas são limitados pela maneira como foram criados e pelo próprio pecado. Filhos graciosos reconhecem as limitações de seus pais. Pais e filhos podem se relacionar com graça quando pedem desculpas uns aos outros, quando brigam, quando erram, e então reconhecem que se excederam, reconhecem que pecaram e buscam a reconciliação. Para casais, uma maneira de introduzir a graça nos relacionamentos é não colocar o outro para baixo para se sentir bem consigo mesmo. Geralmente, quando nós percebemos um defeito, nós queremos que então o outro seja mais defeituoso que a gente. E no casamento isso acontece com frequência. Uma atitude de graça é reconhecer que os dois têm defeitos e os dois têm virtudes. E é valorizar as virtudes e buscar melhorar os defeitos a partir da graça e da palavra de Deus. Nesse domingo, nós vamos estudar o texto de Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32. Essa passagem é uma parábola, e parábolas são histórias que Jesus conta para ilustrar um princípio ou uma verdade. Jesus ele busca reproduzir fatos cotidianos com personagens cotidianos, e então ele conta uma ilustração. Jesus fala por parábolas para que os seus discípulos se identifiquem com os personagens, com as situações e compreendam a mensagem. Mas aqueles que estão de fora com o coração endurecido, eles não conseguem se identificar e perdem a mensagem da parábola. Então, parábolas são histórias que nós precisamos ler e estudar com bastante cuidado. Nós precisamos olhar e precisamos encontrar o que Jesus quer dizer com as parábolas. Essa parábola em particular é a história de um filho que pede para o seu pai que lhe dê a sua parte da herança, então ele parte de casa, gasta todo o dinheiro e retorna para o lar. O ponto alto da parábola não é nem o pedido do filho, nem o gasto que o filho tem fora de casa, mas o ponto alto da parábola é o retorno do filho e o contraste que existe entre a reação do pai e a reação do filho ao retorno do filho mais jovem que pediu a sua herança. Além de fazer a leitura do texto de Lucas no capítulo 15, a leitura da parábola, eu vou te desafiar também a ler o que vem antes da parábola. É o contexto da passagem. Lá em Lucas, no capítulo 15, versículos de 1 a 2, você vai perceber que Jesus está próximo de pecadores e então os fariseus, que são os legalistas dos dias de Jesus, questionam esse comportamento. Eles acham um absurdo um mestre judeu ter contato com pessoas impuras. E é esse questionamento que faz com que Jesus conte 3 parábolas. A parábola do filho pródigo é, na verdade, a terceira parábola. É a mais completa, é aonde ele então toca no coração ali dos fariseus na tentativa de fazê-los compreender. Mas as 2 parábolas que vêm antes são muito importantes para entendermos o que Jesus está fazendo. Jesus responde a essa argumentação com 2 parábolas práticas. Nas 2 parábolas tem algo perdido. Nas 2 parábolas, quem é responsável por aquilo que foi perdido se esforça para encontrar. Nas 2 parábolas, quem encontra o que foi perdido se alegra profundamente. Jesus, então, está ensinando que aqueles pecadores com quem ele come são valiosos para o reino dos céus. Jesus está ensinando que ele é o responsável por buscar essas ovelhas e essas moedas perdidas valiosas para Deus. Jesus está ensinando que os fariseus deveriam fazer o mesmo, deveriam se alegrar com pecadores que se arrependem. E é nesse contexto que ele nos conta a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, mas que seria melhor se fosse chamada como a parábola do filho perdido que foi encontrado. O foco
nesse domingo é que nós possamos, por meio do estudo da Palavra de Deus, entender que somente relacionamentos graciosos podem derrotar as mágoas do legalismo. E do ponto de vista prático, nós queremos compreender que relacionamentos graciosos no lar envolvem amor, disposição para perdoar e cobrir os pecados. Relacionamentos graciosos envolvem a restauração plena e sem reservas, e que os relacionamentos graciosos no lar envolvem a alegria pela renovação dos laços de amor. Eu espero que você tenha entendido o foco da nossa lição, que você seja capaz de ler o texto, fazer as tarefas prévias, ou seja, a leitura do contexto anterior, se preparando para a lição de domingo. E domingo às 10h15 da manhã, a gente se encontra na igreja para estudarmos em profundidade a Palavra de Deus. Nós temos vivido novos tempos e novos tempos exigem uma fé sólida. E uma fé sólida, ela vem do estudo da Palavra de Deus, ela vem de uma vida de oração, ela vem do convívio com outros crentes para conversarmos sobre a Palavra de Deus. Por isso eu queria te convidar a não desprezar e a não desperdiçar a nossa escola bíblica. Esse momento no domingo é um momento no qual nós estamos crescendo, no qual nós estamos avançando como igreja e como família. Eu queria te desafiar a fazer as tarefas prévias, porque quando todos estão melhor preparados, nós conseguimos ter discussões mais profundas e mais significativas. Que Deus te abençoe. Eu te vejo domingo aqui na igreja.